Boa noite a todos os amados, boa noite a todos os queridos irmãos, você que tem acompanhado aqui os nossos devocionais, as nossas lives. Muito obrigado por sua presença mais uma vez. Hoje já estamos no dia 7 de agosto do ano de 2020 e vamos dar continuidade à nossa série de mensagens intitulada Os Atos dos Apóstolos. Tem sido uma semana abençoadora. Temos visto as bênçãos de Deus, através deste livro e principalmente através das ações dos servos de Deus, que com fidelidade se comprometeram com a missão evangelística, se engajaram com todos os seus esforços, corpo e alma, poderíamos dizer assim, na obra de Deus, e Deus os recompensou, poderosamente os usou. E os frutos foram que muitas e muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo através do Evangelho e através da fidelidade dos atos dos apóstolos. Que o Senhor Deus também nos dê atos, não dos apóstolos, porque eles não existem mais, mas que o Senhor Deus também veja na minha vida e na sua vida os atos dos crentes em Jesus Cristo. Os atos das pessoas que amam a palavra e obedecem o Senhor, os atos da igreja. Hoje, dia 7, então, de agosto do ano de 2020, vamos ver mais um devocional intitulado Os Atos dos Apóstolos. Muito obrigado você que tem compartilhado as nossas transmissões, eu agradeço profundamente do fundo do meu coração e quero deixar também o meu boa noite, Que alegria ter a sua saudação ali, a sua palavra, de boa noite, a sua palavra, assim, de incentivo, de gratidão. Isso sempre nos abençoa e nos abençoa muito. Sem mais, vamos então à palavra de Deus e vamos ver o que é que Deus tem para nós nessa noite. Vamos ao texto bíblico de Atos, capítulo 7, 27. Atos, capítulo 27, melhor dizendo, versículo 35. Atos 27, 35, diz a palavra do Senhor: E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e partindo, começou a comer. Vamos hoje à noite falar sobre este tema que está na nossa projeção, o brilho no meio da tempestade. Oremos. Senhor Deus, fale aos nossos corações, derrame as bênçãos sobre as vidas e que o Senhor poderosamente possa abençoar cada um que estará ouvindo e que o Senhor não faça de nós apenas ouvintes, mas crentes e praticantes. É a minha oração, Pai. Por favor, usa-me poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. O brilho no meio da tempestade. Hoje nós vamos falar no livro de Atos, nesse texto que nós lemos, capítulo ali 27, versículo 35. Nós, é claro, por conta do tempo, nós lemos apenas um versículo, mas esse contexto de Atos, capítulo 27, é um contexto que fala sobre a história de Paulo partindo para Roma. Ele está indo de navio para Roma, e a Bíblia nos mostra que de repente aquele navio que o apóstolo Paulo está, ele passa por uma grande tempestade, ele passa por um naufrágio. O relato ele é bem extenso, depois eu gostaria de convidar você para que depois você lesse todo o capítulo 27 do livro de Atos aqui, porque mostra a partida de Paulo para Roma, algumas advertências que ele coloca ali para todos aqueles que estarão ou estariam indo naquela navegação, o naufrágio que acontece e depois a maneira tão maravilhosa como Deus ele opera as coisas e como ele realmente usa o testemunho do apóstolo Paulo para brilhar a luz de Cristo ali naquele barco. Diante disso, e é por causa disso que hoje à noite nós temos este título. Hoje à noite nós vamos falar sobre o brilho no meio da tempestade. Oh, meu amado irmão, meu querido, como é comum, não é verdade? Como é comum a tempestade nesta vida, neste mundo em que nós vivemos.
Muitas e muitas vezes estamos passando por tempestades. Às vezes são tempestades de ordem eclesiástica, são tempestades que abalam uma igreja. Às vezes as tempestades são na esfera familiar. Às vezes as tempestades, elas vêm na questão conjugal. Às vezes as tempestades vêm até mesmo na área da saúde. Às vezes as tempestades vêm no cenário assim nacional mesmo e até mundial. Eu, assim, dentro das devidas proporções, eu creio que nós estamos passando por uma tempestade, não é verdade? E ontem até nós falamos um pouquinho sobre isso, hoje é um outro episódio, e hoje à noite então nós vamos falar sobre isso, sobre como que é afinal possível brilhar a luz de Cristo diante de tempestades tão graves que nós passamos. Paulo, ele foi um exemplo para nós. Eu gosto muito do testemunho da vida do apóstolo Paulo, porque realmente ele demonstra ser um servo tão convicto e firme no Senhor. Ele demonstra uma fé muito inabalável, ele demonstra ser um homem muito comprometido com o plano de Deus para a sua vida. Ele mesmo disse, eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo sempre estava olhando para o alvo. O apóstolo Paulo sempre tinha os seus olhos em Cristo, e é justamente por conta disso que ele falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, eu creio piamente que, olhando para o exemplo que o apóstolo Paulo deixou, Deus quer realmente nos ensinar diante das provações desta vida, a estarmos assim, de verdade, mas de verdade mesmo, brilhando a luz do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar nos pontos principais do nosso devocional, gostaria de perguntar a você: temos brilhado a luz de Cristo? Realmente estamos como deveríamos? Estamos brilhando a luz do Senhor? Pense nisso. Hoje à noite, no nosso devocional, nós vamos ver apenas, de uma maneira bem objetiva, algumas lições que o apóstolo Paulo deixa aqui, porque este naufrágio, este barco aqui, passando por esta tempestade, todo o contexto que aconteceu, nos ensina lições muito valiosas. Quais seriam estas lições? Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos é que nós podemos ter um testemunho diante das tempestades quando nós nos importamos com as pessoas incorretas. É verdade, é isso mesmo. Olha o que diz a Bíblia em Atos 27:31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. De repente ali o naufrágio acontece, existe uma série de contextos que nós não podemos entrar em detalhes agora, mas uma coisa muito importante que acontece, que eu gostaria de chamar a sua atenção, é essa. Ali, então, naquela embarcação, haviam os prisioneiros e haviam os soldados que cuidavam dos prisioneiros. E como você sabe, se naquela época, se algum prisioneiro, independente do contexto, se era uma embarcação ou uma prisão física mesmo romana, na cidade, se algum soldado encarregado da guarda deixasse escapar um prisioneiro, ele seria morto. E o que está acontecendo ali? Diante daquele naufrágio, alguns marinheiros, prisioneiros, eles tentam fugir. Eles até tentam ali enganar os soldados, porque eles ameaçam ter uma ação assim apenas de conferência para ver até que altura o barco estava, a embarcação estava, de ter terra firme, ou de ter alguma coisa que pudesse ser jogada à âncora, mas na verdade eles jogaram um bote para tentar fugir. Quando o apóstolo Paulo olha aquilo, sabe o que ele fala? Ele diz assim: fiquem atentos, porque se eles fugirem, vocês não vão poder se salvar. Olha só, o apóstolo Paulo preocupado com a vida. Tanto, é claro, daqueles que estavam fugindo, porque provavelmente eles iriam morrer diante do naufrágio, como também com a vida dos soldados. Paulo estava preocupado com a vida dos soldados romanos. Meu amado,
Sabe qual que é uma das formas que nós podemos levantar testemunho? É quando nós nos importamos com as pessoas que são incorretas. E eu quero dizer assim, com a expressão incorreto, eu quero dizer assim que muitas e muitas vezes as pessoas, elas não são dignas de uma ação boa. As pessoas, elas não são merecedoras de uma ação assim, de amor, de consideração. Elas não são, justamente por causa das suas atitudes, da sua personalidade, né, da sua traição, da ofensa que eles trazem contra nós e tantas outras maldades que poderíamos dizer assim. Mas Paulo aqui ele está colocando um princípio muito interessante que a Bíblia ensina, que é pagar o mal com o bem, não é verdade? A Bíblia nos fala que nós devemos, na verdade, orar pelos nossos inimigos. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Paulo aqui, a Bíblia nos mostra que Paulo ele está o quê? Paulo ele está se importando com pessoas que são incorretas. Ele, de certa forma, está mostrando que nós não amamos o pecado das pessoas, mas nós amamos o pecador, não é verdade? E assim é Cristo. Cristo não ama o pecado, mas Cristo ama o pecador. Quer entender uma oportunidade muito grande de, no meio de uma tempestade, você dar um bom testemunho? É quando você se importa com as pessoas incorretas, né? De repente você está passando aí alguma luta, alguma prova, alguma tempestade no trabalho, etc. Tente se importar com aqueles que não têm sido bons para você. Tente pagar o mal com o bem. Quando você tem alguma luta, alguma tempestade, por exemplo, no casamento, tente tratar o cônjuge com amor. Tente demonstrar perdão. Tente agir de uma maneira amigável, amorosa, sábia, assim, diferente do que até ele tem agido com você. Isso a gente ilustra na questão, é claro, do casamento, mas poderíamos falar de todo e qualquer outro tipo de relacionamento. Até mesmo com um estranho, nós podemos agir assim. Qual que é a maneira de levantarmos testemunho diante das tempestades? É nos importando com as pessoas que aparentemente e literalmente não são corretas. São pessoas, às vezes, que não têm uma moral boa, não são leais, são pessoas que são corruptas, são pessoas que... Mas quando nós nos importamos com o ser humano, quando nós nos importamos com aqueles que não são dignos, sabe o que nós estamos fazendo? De certa forma, nós estamos agindo como Jesus Cristo agiu. Porque ele deixou o seu lar na glória e ele se importou comigo e com você. Pessoas incorretas, pessoas merecedoras do inferno, pessoas que não mereciam a graça dele, mas ele se importou conosco. Qual que é a maneira de dar testemunho diante dos naufrágios e das tempestades desta vida? Em primeiro lugar, se importando com pessoas incorretas. Sabe, que Deus nos ajude, porque isso realmente não é fácil. Em primeiro lugar, naquele naufrágio, Paulo se importou com pessoas incorretas. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, o texto bíblico nos mostra que ele levantou também um testemunho falando a palavra correta. Olha o que diz a Bíblia, interessante, no verso agora 34, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Impressionante, né? Agora, diante ali daquela tempestade, diante de tudo aquilo que está acontecendo, o apóstolo Paulo fala ali, né, tanto para ali os soldados e até mesmo dentro ali do contexto de outros que estavam ali, ele fala assim, olha, vocês precisam comer alguma coisa. Faz muito tempo que vocês não estão comendo. Isso é para a sua saúde. Vocês precisam se alimentar. Não é verdade? Paulo aqui, em segundo lugar, ele mostra um testemunho falando a palavra correta, porque não apenas ele se importa com a saúde, dizendo, olha, vocês precisam comer alguma coisa, mas ele também fala, nenhum cabelo da sua cabeça cairá. Interessante, né? Agora ele traz aquela palavra, né, de preocupação para a alimentação deles e uma palavra de incentivo, vocês não vão morrer, nenhum cabelo vai cair.
Na verdade, Paulo ali ele estava acima de tudo apegado na promessa de Deus, porque Deus tinha prometido que aquele barco chegaria no seu destino. Deus tinha um plano para a vida dos seus servos. E é interessante isso, sabe, meu amado? Porque quando você está andando com aquele que está longe da vontade de Deus, sempre é um perigo muito grande. Mas quando você está andando com aquele que está na vontade do Senhor, pode até ser que você passe por lutas e provas, mas existe uma grande diferença. Você está do lado do servo do Senhor. Você está do lado daquele que está na vontade de Deus. É como aquele ditado que diz, né? E é verdade. É melhor estar no deserto com Deus do que passeando numa praia com o diabo. Segundo lugar, como que foi que Paulo deixou um testemunho ali? Falando a palavra correta. Sabe, meu amado, no meio dos naufrágios e das tempestades, o que falta no povo de Deus e nos crentes justamente é isso. É a palavra correta. É a palavra, mesmo até mesmo que seja dentro do aspecto terreno mesmo, né, físico. Olha, você está comendo? Você está se alimentando? Você precisa cuidar da sua saúde, né? De ontem para hoje eu tive um pouquinho de inflamação na garganta, estou até um pouquinho fanhoso. Eu tive uma irmã em Cristo que falando comigo pelo WhatsApp, falou assim: pastor, o senhor precisa tomar tal medicamento, o senhor precisa fortalecer a sua imunidade. E ela ficou um tempinho ali no WhatsApp me dando alguns conselhos, né? Se preocupando comigo mesmo. Isso me animou bastante e realmente quando vem uma palavra correta na nossa direção, isso nos anima, nos fortalece e levanta o testemunho daquele que fala. Meu amado, eu te pergunto em segundo lugar, você tem trazido a palavra correta? Temos usado a nossa boca para trazer aquilo que vai levantar testemunho e vai abençoar as pessoas? Você precisa comer, vai correr tudo bem, você vai passar por essa, nenhum fio do cabelo vai cair. Mesmo que caia, depois vai nascer outro. Enfim, tantos contextos a gente pode falar aqui, né? Como que nós levantamos testemunho diante dos naufrágios? Em primeiro lugar, então, nós vimos o quê? Quando nós nos importamos com as pessoas. Em segundo lugar, quando nós falamos a palavra correta. Terceiro e último lugar, a maneira como nós também brilhamos a luz de Cristo no meio da tempestade é quando nós testemunhamos a provisão certa. Veja comigo o que acontece no versículo 35. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Bom, Paulo falou que eles precisavam se alimentar e agora eles vão se alimentar mesmo, eles começam a comer mesmo. Diante ali de tanta luta, prova, naquele naufrágio, eles estão se alimentando dentro do barco. E Paulo, ele antes de comer, o que ele fala? Ele dirige a Deus uma oração. E ele dá graças a Deus, diz a Bíblia, na presença de todos. Terceiro lugar, sabe como que nós damos testemunho diante das provas? Quando nós testemunhamos a provisão certa. Nós testemunhamos de Deus. Ele ali ora e ele diz: Deus está dando esse pão para nós aqui. O Senhor está dando o pão. E sabe, meu amado, quantas e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de dar testemunho diante das pessoas. Eu já participei de tantas festas de aniversário de crianças, de crentes. Não se fez uma oração durante toda a festa. Quantos casamentos que eu já fui, de crentes, que até bebida alcoólica foi servido, música terrivelmente mundana sendo tocada, e tantas outras coisas que poderia falar. Aqui Paulo está na presença de um monte de gente incrédula, tanto os soldados romanos como os marinheiros perdidos, tanta gente incrédula, mas de repente ele levanta um testemunho e ele ora ali na presença de todos. Pergunto a você, você realmente tem levantado um testemunho na presença das pessoas? Mesmo em situações simples, você está ali num almoço com outras pessoas do trabalho, do serviço,
seja num hotel, num restaurante, de estrada, seja onde for, você dirige uma oração antes de todo mundo comer, você levanta a bandeira de Cristo e fala: vocês me dão licença, eu vou orar e vou agradecer a Deus. Vocês querem orar comigo? Ah, meu amado, quando você pega uma estrada e sai para viajar com pessoas incrédulas, você lê no carro, você diz: nós vamos orar para que Deus nos proteja. Interessante, mas os crentes, eles não dão testemunho, nem no meio da tempestade, nem fora dela. E é uma pena isso. Eu termino o nosso devocional mostrando claramente que Paulo, ele testemunhou ali no barco, diante de toda aquele naufrágio, quem estava colocando o pão ali na mesa deles. Era o Senhor. Deu graças a Deus, diz a Bíblia, na presença de todos. Aqui nós estamos falando de um homem que dizia: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E talvez esse seja o problema, né? Aqueles que se dizem crentes, no fundo, têm muita vergonha de apresentar a sua fé no Senhor. Que coisa impressionante. Porque hoje à noite nós falamos sobre isso, então. Nós falamos sobre o brilho na tempestade. Como é que nós podemos brilhar no meio da tempestade, do naufrágio, seja ele qual for? Em primeiro lugar, quando nós nos importamos com pessoas incorretas. Em segundo lugar, quando nós trazemos a palavra correta. E em terceiro lugar, quando nós realmente agradecemos a provisão certa. Deus abençoe a sua vida e que te dê uma ótima noite na presença do Senhor. Pense sobre aquilo que falamos e que Deus nos ajude a brilharmos no meio das tempestades. Pai, obrigado por tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada vida e eu peço que o Senhor nos ajude a te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, amanhã estaremos aqui de novo para mais um devocional às 20 horas. Ore por mim, por favor, pela minha saúde, para que possamos continuar esse ministério. Obrigado por você que compartilhou a nossa live. Obrigado por você que também assistiu. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.